Fala moçada, estamos de volta. Rodrigo Enarelli, professor de Geografia, estamos juntos. Meus queridos, Enem de 2018, vamos lá? Uma pesquisa realizada por Carolina Levis, especialista em ecologia do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia e publicada na Science, demonstra que as espécies vegetais domesticadas pela civilização pré-colombiana são as mais dominantes. A domestificação ou a domesticação das plantas na floresta começou há mais de 8.000 anos. Primeiro eram selecionadas as plantas com características que poderiam ser úteis ao homem. E, em um segundo momento, era feita a propagação dessas espécies. Começaram a cultivá-las em pátios e jardins, por meio de um processo quase intuitivo de seleção. Nunca deixem de ler a referência bibliográfica, nunca. Em grande parte das questões do Enem, a referência bibliográfica te ajuda na resposta. Fica de olho. Indígenas foram os primeiros a alterar o ecossistema. Tá aí a resposta, nego. Tá aí a resposta. Presta atenção. Look my eyes. Indígenas foram o primeiro a alterar o ecossistema. O texto apresenta um novo olhar sobre a configuração da floresta, por romper com a ideia. Eu estou falando então de geografia física. Estou fazendo a relação vegetação versus alteração. Alteração proporcionada por quem? Índio. Não é isso? Os índios foram os primeiros a alterar. Vegetação, eu estou falando de floresta amazônica. Isso significa, gente, que há 8.000 anos já existia alteração da biodiversidade. Era muito violenta? Não. Né? Ali diz no texto, quase intuitivo. Não era uma degradação, mas já existia. Aí, ó, o texto apresenta um novo olhar, que vai romper com qual ideia? Primazia de saberes locais? Não, isso é legal. O índio, de forma quase intuitiva, tinha o saber local para alterar a vegetação. Letra A tá legal, eu quero é o rompimento. Ausência de ação antrópica. Gente, o índio não era antrópico, não? Antrópico é homem. Se o índio alterou a vegetação floresta há 8.000 anos, como é que você fala que teve ausência de ação antrópica? Aí você está falando que o índio agora faz parte da natureza. Me ajuda aí, né, gente? Pode até ser aí ligado às questões ambientais da terra e lero-lero azeitona, mas o índio é homem. Falar em ausência de ação do homem, mas lá na referência, falei, lá na referência, os índios foram os primeiros a alterar. Então não é ausência, a letra B interessa. C, insuficiência de recurso natural. Velho, na floresta amazônica, você está falando que tem insuficiência de recurso natural na maior biodiversidade do planeta? Você está doido? D, necessidade de manejo ambiental. Ué, gente, você está falando então que o índio não tinha um manejo ambiental? Eu acabei de falar que o índio interferiu, mas não de forma agressiva. O texto diz, ó, era um processo quase intuitivo, em pátios e jardins. Então, gente, você tinha um manejo ambiental racional, sem agressão ao meio, de forma muito tradicional, rudimentar. Então não tinha necessidade de manejo ambiental, porque não tinha um desgaste violento. Tinha interação, tinha alteração. Letra E, predominância de prática agropecuária. Dói até o estômago, gente. Em algum momento do texto, ele falou de boi, ele falou de soja, ele falou, gente, que ele plantava algumas espécies
que eram importantes para o homem. Predominância de prática agropecuária há 8.000 anos atrás? Ô, gente, aperta. Pô, Rodrigo, mas não tem distrator, não? Tem distrator. A resposta é letra B de bola. Qual que é o distrator? Quando você lê a pergunta e esquece que ela se refere o romper com a ideia, você vai associar índio a saber local e vai marcar a letra A. A letra B é a resposta. A letra A é o distrator, principalmente quando você lê o enunciado com desatenção. O texto apresenta um olhar sobre a Amazônia. Por romper com a ideia. Gente, o índio é saber local, é essa primazia. Mas eu acredito que a letra A é o distrator se você lê a questão com desatenção. Porque você vai associar índio a saber local e vai marcar a letra A. Porque o índio foi esperto, plantou no primeiro plano aquilo que era interessante, no segundo momento era a propagação. Isso é saber local. Então, se você lê com desatenção, você marca a letra A, distrator. Resposta é letra B. Ah, Rodrigo, o Enem colocou uma questão dessa e falou que é difícil? Como que é difícil essa questão? Por que você fala que ela não é difícil, Rodrigo? Porque a resposta está na referência bibliográfica. Os índios foram os primeiros a alterar o ecossistema. Como é que isso é difícil? Pode até ser mediana, mas difícil não é não. Olha para você ver, a gente fez a análise. Mediante essa análise, realizada por vocês em 3 minutos e meio no dia do Enem, essa questão não é difícil. Porque a referência bibliográfica crava a resposta. E só por causa disso, estamos juntos. Bora!